Boa tarde, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em João capítulo 10, versículo 9 em diante, que nos fala ali de Jesus, fala que ele é a porta, que ele é o bom pastor. Vamos ir por partes, versículo por versículo. Vou tentar explicar. Muitas das vezes, como eu há um tempo, eu me perguntava, Jesus é a porta, mas que porta? Eu tinha para mim, que não deixa de ser errado, que ele era a porta de ir para o céu. E é verdade, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, isso quer dizer que a porta para ir para o céu, porta para nós herdarmos a vida eterna é Jesus. Mas eu quero explicar para os irmãos aqui o termo que Jesus referia aos judeus. O exemplo que ele deu para o seu povo, o exemplo que ele quis dar aqui, que nós sabemos que naquele tempo havia muitos pastores em Jerusalém. E ele quis usar esse exemplo de ser um bom pastor, de ser um pastor de ovelhas. Então vamos começar. No 10, versículo 9, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pasto. O versículo 10 diz: o ladrão não vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Bom, no 10:9 quer dizer assim que ele era a porta. Naquele tempo se colocava as ovelhas no aprisco. O que é o aprisco? Aprisco era um cercado, muitas vezes redondo ou quadrado, que eles faziam de pedra, como taipas. Lá no sul é bastante comum, no interior, fazer taipas de pedra, muito lindo de ver. E assim fazia o pastor para guardar suas ovelhas de noite. Ele fazia um aprisco, ele fazia um círculo feito de pedras, que se chamam taipas, e em baixa estatura. E em cima dessa taipa ele colocava galhos, arbustos com espinho em cima, para que nenhum animal selvagem pulasse para dentro e pegasse as suas ovelhas. E claro que tinha uma entrada, tinha, claro, uma portinha para entrar dentro desse aprisco. E como que ele quer dizer que eu sou a porta? Porque o bom pastor, ele no seu descanso, na noite, ele dorme na porta desse aprisco. O bom pastor, ele se repousava na porta desse aprisco. Ali ele fazia a sua cama, que era a cama de descanso, e assim ele cuidava das suas ovelhas de noite. Assim ele quis nos explicar para o seu povo judeu que ele era a porta. Ele se fazia a porta desse aprisco. Ele guardava a sua ovelha, porque ele era o bom pastor. No versículo 12, ele diz assim: mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e o lobo logo as arrebata e dispersa. Quem não era o dono das ovelhas não tinha esse cuidado de dormir na porta do aprisco. Ele quer explicar isso, que na verdade é como se diz, o boi engorda com o olhar do dono, né? E aí ele quer dizer isso, que ele é tão bom para as suas ovelhas que ele se fazia a porta. Na verdade, o pastor mercenário, que não era o dono das ovelhas, não tinha esse cuidado de dormir à porta da ovelha. Entendeu?
No 13, o mercenário foge e não tem cuidado das ovelhas. Como eu disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Desculpa, eu pulei aqui o versículo 10, né? O ladrão não vem só para roubar. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, é por isso que ele coloca o cercado, né? Ele colocava o cercado, aquele que pulasse a cerca, pulasse por cima do aprisco, esse era ladrão salteador. Que isso não representa no dia de hoje Satanás, que ele quer retirar as ovelhas do Senhor do aprisco, do caminho do Senhor, né? Isso significa o inimigo das nossas almas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco, mas também convém agregar a esta. Estas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que ele quer dizer com esse versículo que elas ouvirão a sua voz? Na antiguidade, quando o pastor falava, geralmente eles tinham costumes de fazer sons com a boca ou entoar canções, e as ovelhas, que são suas ovelhas, reconhecem a sua voz. Então, quando o pastor queria guardar as ovelhas, queriam dirigir ela para algum lugar, ele cantava, emitia sons com a boca, e as ovelhas conheciam a sua voz. Então, quando ele vinha fazendo som, vinha cantando, as ovelhas já sabiam que era hora de se recolher, ou era hora de mudar de um lugar para o outro. E muitas das vezes essas ovelhas andavam em fila indiana até. Em fila indiana, e caminhava diretamente para o seu aprisco, aonde que elas passavam a noite, eram guardadas. Entendeu? E ainda tem outras que não são desse aprisco e também convém agregar a esta. Estas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí ele quer referir que ele não veio só para os judeus, as ovelhas de Israel. Ele também veio para nós que somos gentios, que nós ouviremos a voz deles, que também os seguiremos. Um exemplo que é dado para isso. Quando se encontrava dois pastores lá em Jerusalém, que se cruzavam um outro, o rebanho também se cruzava um outro. E muitas das vezes o caminho era estreito. E se juntava, se misturava, todas as ovelhas se misturavam, de um pastor, tanto de um como do outro. Mas como que ele sabia de qual era a ovelha dele e qual que não era? Porque ela conhecia o som da voz do pastor. Com um canto, com sons que ele emitia, ele chamava a sua ovelha. E cada um cantava a sua canção ou emitia o seu som com a sua boca. E daí elas não se misturavam. O que era de um seguia para um lado e o outro seguia para o outro. Assim, nenhuma se misturava. Mas como que ele quer dizer aqui que tem ovelhas que não são do meu aprisco, mas ouvirá a minha voz? É dado para nós que somos gentios, que não somos judeus, que não somos povo escolhido. Naquele grande dia, nós vamos ouvir o canto do Senhor, vamos ouvir a voz do Senhor. E mesmo nós que não éramos do povo abençoado, não era o povo escolhido, nós vamos ouvir a voz de Jesus e vamos seguir com ele. Glória a Deus por isso, né? E isso que ele quer dizer que outras que não são do meu aprisco ouvirá a minha voz. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para retomar. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Então ele tem o poder para nos enviar e tem o poder para
para a gente voltar ao caminho do Senhor. Eu vi uma analogia de um teólogo famoso, não vou dizer o nome dele aqui, mas eu admiro muito ele, a sabedoria e o entendimento que ele tem das palavras de Deus. E eu vi ele numa analogia e ele contou que numa das viagens dele a Jerusalém, ele viu alguns pastores pastoreando e foi pedido ao grupo que ele estava de turista para tirar foto. E no momento que eles desceram para tirar foto do pastoreio das ovelhas, uma ovelha estava apanhando. O pastor dessa ovelha pegou e quebrou a sua perninha, quebrou a perna dessa ovelha. E daí todo mundo ficou, mano, por que ele faz isso? Aqui não tem proteção dos animais, isso é uma maldade. Aí ele foi perguntar pro pastor o porquê que estava acontecendo, por que ele quebrou a perna da ovelha. E ele explicou do seguinte modo: aquela ovelha era uma ovelha que estava dando problema. Ela sempre fugia do seu rebanho. Ela era uma ovelha que não obedecia a sua voz, não escutava o seu chamado. E aí ele resolveu quebrar a sua perna. Por que ele quebrou sua perna? Porque quando ela fugiu, uma vez ela fugiu para o deserto e lá encontrou, creio eu, que um lugar íngreme cheio de como é que eu posso dizer, de mato. E sua lã retornou, quando ele achou, sua lã retornou cheio de carrapicho, cheio de problemas. Aí o pastor tirou os carrapichos, tratou ela. E quando ela estava limpa de novo, novamente ela retornou a fugir. Novamente ela fugiu do seu pastor. E dessa vez ela encontrou uma serpente e quase foi picada pela serpente. Mas só que o pastor chegou na hora e a salvou. Novamente ele voltou com a ovelha de volta. E ele foi aconselhado: olha, faz o seguinte, vende essa ovelha. Não, ela não obedece, ela é rebelde. Vende essa ovelha. E o pastor simplesmente: não, eu a amo essa ovelha. E pegou e quebrou a sua patinha. E o que quer dizer com isso, irmão? Deus exorta o filho que ama. Aquele pastor amava aquela ovelha. Isso a gente se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz que o pai corrige o filho que ama e açoita qualquer que recebe com filho. Em Provérbio 3,12 também diz: porque o Senhor repreende a quem o ama, e assim como o pai ao filho quem o quer bem. Então aquele pastor, castigando, ele fez o bem para ela. E o interessante agora, irmãos, essa ovelha, ela não caminhava mais direito. Não tinha mais condições de caminhar direito pela a lesão que foi sofrida na sua perna. E aí, sabe o que o bom pastor faz com essa ovelha? Quando ele vai levar ela para pastar, para tomar água, que geralmente lá em Jerusalém não tem lugar pastoso, assim, não é fácil de encontrar, é longe do seu aprisco, que é difícil encontrar, geralmente é oásis no deserto, onde se encontra pastagem e água. Ele carrega de 2 a 3 a 5 quilômetros essa ovelha rebelde no colo, irmãos. Ele carrega ela no colo todo o seu percurso. Esse é o amor do bom pastor para conosco. E não, assim é conosco. Muitas das vezes nós se rebelamos contra Deus, não ouvimos a voz do Senhor e Ele vem, nos açoita, nos castiga, quebra a nossa perninha para que a gente não saia dos caminhos dele.
Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz a todo mundo. Boa tarde.